Olá, boa noite. Boa noite a quem está nos assistindo ao vivo. Boa noite para quem está nos assistindo no delay, em algum outro momento. A gente está aqui começando a primeira conversa do projeto Teatro e a Democracia Brasileira. O projeto tem a idealização do Guto Muniz e tem o fomento do programa Funarte Retomada 2023 na categoria Teatro. A proposta desse projeto é reunir uma exposição de espetáculos brasileiros realizados entre o ano de 1985 até hoje, de 40 espetáculos brasileiros que, de alguma forma, contribuam ou participem do debate sobre teatro e democracia no Brasil. Esse projeto tem 8 curadores, pesquisadores, e a gente sugeriu que cada um desses curadores, pesquisadores, convidassem alguém para fazer uma conversa com eles aqui no YouTube do Trilhas da Cena, para a gente aquecer essa conversa, né? Então, essas conversas vão acontecer ao longo das próximas semanas, sempre com um dos curadores ou curadoras e um convidado ou convidada, e a partir daí, daqui a pouco, daqui a alguns meses, a gente vai ter uma divulgação dessa seleção de espetáculos, e cada um desses espetáculos vai ter uma página no Trilhas da Cena. E aí eu já coloquei aqui nos, nos comentários o site, né, do Trilhas da Cena, especificamente a página do projeto Teatro e a Democracia Brasileira, para quem quiser conhecer melhor. Então, a gente começa hoje com o Tassiano Soares e a Dini Leão. Eu vou fazer a minha autodescrição e depois eu convido eles a fazer também. Eu sou uma mulher branca de 47 anos, tenho cabelos castanhos curtos, de franja, estou usando um fone grande de ouvido que é branco, estou vestindo um casaco estampado, estou aqui na sala da minha casa, que é o meu escritório. Atrás de mim tem uma estante com vários livros, e essa estante com vários livros ocupa quase toda a imagem. A iluminação aqui está um pouco baixa, mas é mais confortável para mim. E queria agradecer também, né, a todo mundo que está aí assistindo a gente, convidar todo mundo para espalhar esse link, convidar os amigos para a gente escutar essa conversa com o Tassiano Soares, que é artista da cena, professor da Universidade do Estado do Amazonas e diretor do Ateliê 23, e a Dini Leão, que é artista e doutoranda de teatro pela Universidade de São Paulo. A gente tem aqui também com a gente o Jonathan Galvão, que é o nosso tradutor e intérprete de Libras. Então, vamos já começar nessa conversa, né, para a gente aproveitar todo o tempo que a gente tem. Vamos lá, está com Obrigado. vocês a palavra. Obrigado, Dani. Vou aqui então receber essa bola e também dar boa noite para quem estiver nos assistindo agora de maneira online ou também quem for assistir depois, em outro momento, lá para você. Antes de começar, também quero fazer minha autodescrição. Eu sou um homem pardo de pele clara, com óculos com armação fina preta, cabelos cacheados, barba mediana, mas bem preenchida. Estou usando uma blusa preta que tem escrito Black, pode aparecer em algum momento. E atrás de mim tem duas paredes, cinza e brancas, com uma iluminação bem aberta. Também tem um brinco de argola usado do lado esquerdo, porque do lado direito meu amigo pegou para ele. Então, vamos continuando aqui, dizer que esse projeto, capitaneado pelo Guto Muniz e pela Daniele Ávila Small, duas referências importantíssimas para o nosso teatro e
e contribuintes ativos da ideia do que o próprio projeto diz, que é teatro e democracia, o teatro e democracia no país. Eu acho que uma das primeiras coisas que é importante de nós falarmos aqui é que bom termos em 2024 um projeto que reúne 8 pessoas de lugares absolutamente diferentes do Brasil para a gente pensar teatro no Brasil. Isso é, apesar de parecer bastante lógico, isso não é tão bem visto em outras ações que também se debruçam sobre a ideia de teatro brasileiro. E então fazer parte, não somente porque eu estou, mas ver outras figuras, outras pessoas que dentro das suas regionalidades têm contribuído e trabalhado muito em favor dessa expansão do que é o teatro brasileiro nesse projeto é muito bom. Muito obrigado mais uma vez pelo convite a vocês. E mais feliz ainda de que a gente possa abrir essa sequência de conversas, de 8 conversas que haverão nas próximas semanas, como a Dani disse, com a minha amiga Dini Leão, que é uma artista e pesquisadora admirável, jovem, mas que tem trilhado, aí fazendo um paralelo ao nome do projeto também, um caminho muito especial, exitoso, e que tem, com isso, se tornado uma referência, felizmente, também na ideia de teatros brasileiros feitos em outras regionalidades. A Dini é uma atriz que já, em todos os seus trabalhos, sempre foi espetacular. Isso, para quem teve o privilégio de assistir, sabe muito bem do que eu estou falando, mas também há alguns anos vem se debruçando a pesquisa a partir da academia, na verdade, no seu mestrado e agora no seu doutorado lá na USP, mas falando e olhando para nós fazedores de teatro do norte do Brasil também, claro, em diálogo com outras fronteiras que ela já atravessou, ela vai falar melhor, ela nem está no Brasil nesse momento. Então, a primeira coisa é saudar esses encontros, essas mulheres, essas alegrias e essas atenções que, a mim, pelo menos, são bastante caras para a gente realmente falar de teatro com um pouco mais de participação, de coletividade, que é o próprio tema, né? Falar de teatro e democracia. Então, aí a gente combina que as conversas vão passar ou vão iniciar, melhor dizendo, e aí já é minha primeira provocação, portanto, para a Jean, após sua apresentação, sobre como ela vai trazer para a gente reflexões da ideia de teatro, da ideia de democracia, a partir do contexto em que ela está, do que ela pesquisa e como ela vê. Tá bem? Também saudar o Jonathan que está aqui fazendo a nossa tradução. Obrigado. Gente, que felicidade estar aqui hoje. Boa noite, boa tarde para quem está no México agora. Bom, eu vou iniciar fazendo a minha audiodescrição. Vocês estão me vendo aí na tela como uma mulher, uma jovem mulher de 32 anos, de pele clara, cabelos castanhos, mais longos. Estou vestindo uma camiseta branca, usando um conjunto aqui, um colar de sementes da cor laranja, semente de açaí, junto com os brincos também. Tenho piercing no septo. Estou na sala do meu apartamento, onde eu estou residindo agora, então tem uma janela grande com uma cortina onde entra a luz do sol, um pouquinho de luz do sol ainda nesse quase fim de tarde. Tem alguns quadros aqui na parede, que talvez em algum momento apareçam mais ou não, e ao meu fundo tem um sofá, tem um espelho e algumas plantas também no chão. Eu agradeço demais o convite do Tassiano. Quero saudar muito essa iniciativa tão importante e fundamental da gente estar falando sobre teatro e democracia. E realmente, Tassiano, iniciar com 2 artistas do Norte eu acho que é um fato inédito, né? Quase inédito, assim, pensando em outros contextos em que nós já vivenciamos. É um espaço de muita luta e resistência. Então, eu acho que democracia já diz muito respeito a esse projeto e principalmente a esse convite, né? E pegando o gancho da apresentação do Tassiano em relação a mim, né? Eu que sou me considero muito jovem ainda no caminho da pesquisa, mas que sempre me interessou e justamente me interessou o fato de investigar melhor a cena teatral amazônica, né, do norte, justamente quando eu tive que sair da minha cidade para buscar e olhar outros contextos, né? E ter essa visão um pouco mais ampla e um olhar de fora me aproximou muito mais com a minha realidade.
e a curiosidade de conhecer lutas anteriores, porque a gente tem a mania de achar que a gente está inventando coisas ou criando coisas, e muito por conta da invisibilidade em que nós estamos inseridos por uma série de fatores, né? E um deles não tem como a gente falar da região norte, obviamente, sem mencionar a questão territorial, né? A questão de logística, que muitas vezes impedem os grupos de circular. Então, são esses fatores sociais, políticos, que acabam nos afastando muito mais, mas justamente são espaços como esse, são iniciativas outras que vão aproximando, eu acho que o público, né, a conhecer mais a nossa cena teatral. E o Tassiano está aqui também um reflexo disso, né? O Ateliê 23 tem conseguido grandes coisas, tem circulado bastante e levado também o nome do nosso teatro contemporâneo. Então, para começar essa reflexão aí falando de teatro e democracia, quando a gente pensa, né, e quando eu fui provocada com esse título, quando eu recebi o convite, fiquei pensando muito que a gente geralmente costuma pensar no termo democracia de uma forma muito mais genérica, né, ou também como uma forma já dada. Estamos em um sistema democrático e, portanto, de direitos iguais e tudo isso. E me remeteu muito à ideia, né, de democracia lá atrás, desde a Grécia Antiga, século V de Cristo. Então, a gente pensa aí nessa ideia dessa palavra democrática, né, de um governo para todos, mas já nessa origem não é para todos, né? A gente já tem a exclusão de mulheres, pessoas escravizadas, dentro desse contexto. Mas esse é o tipo de democracia que vai nos inspirar, e inspirar lugares também, né? Como o Ágora, como o teatro, como um espelho social de participação tão importante, né? Como um espaço mais coletivo, a Assembleia Popular. Então, a gente tem aí alguns exemplos para pensar um pouco nessa ideia de participação. E quando a gente traz a questão do teatro democrático para os dias de hoje, a gente tem uma luta constante de resistência, da questão de gênero, né, da questão das minorias estarem se apropriando dos discursos, e isso, obviamente, transforma a nossa cena teatral, transforma a forma como nós estamos trabalhando e olhando para isso. Mas hoje eu quero, né, aproveitando também um pouco do que eu tenho estudado, do que eu tenho pesquisado, trazer um pouco para vocês, principalmente para quem não está familiarizado com a nossa cena teatral amazonense, nortista, que é o lugar onde eu habitei e de coração ainda habito, que é explicar um pouco desse contexto, para a gente entender um pouco como é que está se dando essa ideia de democracia, até falando, né, do atual, a gente tem que também dar uns saltos para trás para entender um pouco de como foi desenvolvido o nosso teatro. Se a gente for parar para pensar, nesse primeiro momento, a gente tem, nos anos 70 aí, na verdade, no final de 60, em 67, a gente vai ter aí a criação da Zona Franca, né? A Zona Franca de Manaus, que é onde se concentra o polo industrial, onde tem as fábricas, enfim, que é considerado aí o nosso motor, o nosso propulsor capitalista, né? Que nada mais é do que essa super expansão capitalista de interesse também estrangeiro. Então, obviamente, se a gente pega a Manaus dos anos 50, que tinha um pouco mais de 150 mil habitantes, na década de 60, de 70 e 80, essa população vai aumentar para mais de 600 mil pessoas. Então, a gente tem aí um êxodo muito grande da população que sai do interior e vai para a capital, né? Então, essa transformação, ela é obviamente observada pelos artistas, né? Que a paisagem da cidade muda bastante, os costumes, né? A gente costuma dizer que Manaus tem transições assim, de repente tem uma coisa, se transforma e vira um banco, vira outra coisa mais comercial, e a gente vai perdendo as características, né, da cidade. E a cidade que já foi feita, né, com uma influência muito grande inglesa, europeia. Então, tudo isso. E pós-borracha também, a cidade vai viver aí um dito marasmo cultural, né? Como foi muito dito aí pelos autores Celda Salles, Ednei Zancotti. E uma coisa que eu acho importante também da gente salientar, por que a gente tem, às vezes, poucas informações sobre a produção do Norte? Por vários fatores, e entre eles, né, não tinha ainda uma
A gente não tem ainda uma preocupação com a questão de acervo, com a questão de memória. A gente não tinha críticos teatrais especializados em escrever sobre os espetáculos em que se assistia. Então, as primeiras experiências de registro da cena teatral, da cena nortista que nós vamos ter é com a Celda Vale, que vai vir do cinema, e com Ednei Azancotti, que foi diretor, dramaturgo, ator também, e os dois se unem para tentar registrar, ainda que panoramicamente, algumas experiências, né, desde os anos 40 até o início aí dos anos 2000. Então, esses dois livros, Cenários de Memórias e Amazonas em Cena, são os livros que vão se ocupar em fazer esse registro. E aí, se a gente vai para Belém, tem o Vicente Salles, né? Tem algumas outras experiências também que começam a ser desenvolvidas. E mais no contemporâneo, a gente vai ter também o livro do Nonato Tavares, de outras experiências marcantes também, trazendo a história desses grupos e desses artistas, né? Então, a gente tem, só retomando, né, de um lado, essa expansão da Zona Franca, que vai mudando as condições aí de trabalho, né, as condições sociais da nossa cidade, da cidade de Manaus, e a gente tem também um cenário de inflação, um cenário de pobreza também, né, porque a gente começa a experienciar aí uma desigualdade social. Antes a gente tinha as coisas, digamos assim, o próprio Aldísio fala muito isso, né? Ninguém passava fome, a gente pescava, né? Tem as experiências do interior, de produzir o seu alimento, né? E fornecer para a cidade. Então a gente começa a ter aí uma série de desvantagens com a chegada da Zona Franca, ainda que uma forma maquiada, né? Ocupar para não entregar, como foi tão falado aí. E um grupo, já pegando o nosso primeiro exemplo aqui, Tassiana, aí se você quiser fazer algum comentário, interferir, por favor, fique à vontade. Vamos E seguindo, eu vamos acho que seguindo. Eu falo. vamos seguindo. Um dos grupos, e talvez assim, um grupo muito central nessa cena amazonense, que vai fazer um teatro aí, fundado desde 68 até 82, e que depois vai voltar numa nova configuração de 2003 a 2016, é o Teatro Experimental do Sesc do Amazonas, né? Que é um grupo que, como o próprio nome já diz, ele surge dentro da instituição Sesc Amazonas, com uma proposta de trabalho muito específica, e, a primeiro momento, na direção do Nelson Menão, que é um paulista que chega na cidade, e depois com o Márcio Souza, diretor, dramaturgo, né, do famoso livro Galvez, Imperador do Acre também. Então, o TESC, de todas as experiências, eu queria destacar uma experiência já no final, mas que é uma experiência que marca um pouco essa abertura democrática que a gente está falando, né? Que já é em 1982, com a irresistível ascensão do Boto Tucuxi. Essa peça é muito emblemática, eu acho que ela traz um pouco para a gente começar a discutir esse cenário que vai mudar, e tudo mais, e também trazer a ideia do populismo, né, que estava aí começando e que ia tomar conta, né, do cenário político do Uhum. Amazonas como um todo, de alguma forma também. Então, a experiência de 82, o que acontece? O TESC, ele corta relações com o SESC, né, o Serviço Social do Comércio, por questões de perseguição, por todos os temas pungentes ali, né, de atacar diretamente também a questão da ditadura e tudo mais, mas sempre foi uma relação muito tensa entre as duas partes. E aí eles já saem como teatro saltimbanco de combate. Então, eles tentam se restabelecer fora do contexto do SESC, né? E aí, gente, só para fazer um parênteses, o TESC acaba sendo um grupo muito privilegiado, porque o que está acontecendo no resto do cenário, né? A gente tem muitos grupos provenientes de paróquias, de igrejas, até apoiados pelos padres capuchinhos. A gente tem muitos grupos populares, mas que não conseguem manter uma constância nos seus trabalhos, muito por falta do espaço, de apoio institucional. Então, quer queira, quer não, o TESC ele inaugura as temporadas em Manaus. Você fazer temporada era um luxo, né? Então, a gente começa a ver essa mudança, essa transição, e também a constância dos trabalhos, a pesquisa, os estudos, e tudo isso, né, vai acontecer aí com esse grupo. Então, a Resistível Ascensão do Boto Tucuxi, que é um texto do Márcio Souza, quem vai dirigir é o Márcio Aurélio, que é um diretor paulista, que vai convidado, chega a Manaus, então dirige essa montagem, e ela tem uma questão muito... Depois eu mostro também a imagem para vocês, vou deixar para mostrar no final. Reuniu-se ali uma gama de atores e artistas amazonenses, Nonato Tavares, Paula Andrade, Socorro Andrade, o elenco do TESC, pessoas também que se somaram ali, e é uma montagem que vai trabalhar com a ideia de teatro de revista,
com o circo, com o Teatro Cabaré, vai ser montada no Teatro Amazonas. Então, pela primeira vez, a gente vai ter um espetáculo que vai usar diferentes espaços desse majestoso teatro, que era muito difícil de ser usado na época também, imagina, por várias questões. Então, ensaiar no teatro sempre foi, né, Tassiano? Acho que até hoje é muito difícil conseguir esse espaço. Mas, então, o Márcio Aurélio vai vir com uma criatividade gigantesca e vai ajudar, né, nesse amadurecimento do grupo. Então, eles vão passar 2 meses ali ensaiando até levar isso para a cena. E o que do que se trata a Resistível Ascensão do Boto Tucuxi? Essa peça de 82, ela é um texto do Márcio Souza, em que, como o próprio nome diz, né, faz uma brincadeira com a Resistível Ascensão de Arthur Ui, do Brecht, e também com o próprio Macbeth do Shakespeare, né, vai usar isso na sua estrutura. E o Boto Tucuxi nada mais era do que a figura do Gilberto Mestrinho, esse político populista que estava disputando as eleições. Então, imagina, já era um clima de abertura política, de eleição, as pessoas estavam muito empolgadas, né, com essa nova configuração. Haviam artistas que estavam apoiando Gilberto Mestrinho, mas o teste, com um olhar muito crítico e sagaz ali, pega ali a figura do Gilberto Mestrinho e transforma no próprio Boto. Uhum. E por que eu acho que essa Acho que era peça o desenho, né? O era o símbolo da desenho? campanha dele, né? Ele era o Boto Tokushi. Mas olha só, Tassiano, isso vai acontecer depois do espetáculo. Ele fica Ah, tão estigmatizado pela peça e acaba tendo que assumir isso na sua campanha e vira um jingle de campanha. E aí sim. eu acho que reside a força do teatro, né, como um instrumento aí social muito forte. E essa briga entre Márcio Souza e Gilberto Mestrinho foi muito noticiada nos jornais, esse embate todo. Então, ele teve que realmente se apropriar do próprio nome. E olha só, essa peça, ela teve ameaça de bomba, ameaça de morte, né, para o Márcio Souza, para a mãe dele. Teve policiais fora do Teatro Amazonas. E isso fazia com que o público se interessasse cada vez mais e conseguisse lotar cada vez mais. Eles não tinham mais espaço nenhum na mídia, então os próprios atores, né, corriam atrás de divulgar no boca a boca, saíam com os figurinos. Na peça tinham umas cabeças, que depois eu vou mostrar a foto para vocês, né? Trabalhava também com bonecos, os próprios atores confeccionavam, nonato, enfim. Então tem toda essa brincadeira, e quando acaba a temporada, o que acontece? Perseguição, né? O Stanley, o Aldizio, muitos outros acabam perdendo seus empregos e acabam saindo de Manaus também. E a gente tem novamente mais a gente tem aí mais um hiato, digamos, na cena teatral, porque quer queira, quer não, o TESC era muito mais do que um grupo, era um movimento cultural que reunia ali diversas linguagens, diversos artistas ao entorno, promovia mostras de teatro, apoiou diversos grupos, né? E aí eu acho que eu já tomo um gancho também para falar um pouco. O próprio Nonato, ele surge desse contexto do seu Teatro Liberdade, também ali no início da década de 80. E o Nonato, ele já vem de uma experiência que é muito interessante, que ele consegue já levar com esse grupo 300 pessoas para assistirem o Aprendiz de Feiticeiro, que é a primeira peça que eles montam também, muito inspirada no Teste da Maria Clara Machado. Estão perguntando aqui o ano Qual o da ano da peça? peça. 82. A Irresistível Ascensão do Boto Tokushi é de 1982 até 1983, tem registros dela. Isso, maravilha. Então, a gente tem essa experiência do Nonato Tavares, que é um artista que vai circular bastante em outros contextos, em outras cidades do norte também. Ele vai para o Acre, vai para Belém, e no Acre tem uma coisa que é interessante de ser destacada também. Em 1988, o Acre recebe muitos artistas e figuras importantes. Fernando Peixoto vai para lá, Celso Nunes e o próprio João das Neves. E o João das Neves cria um grupo com universitários lá no Acre, chamado Grupo Poronga. E quando tem o assassinato do Chico Mendes, em 1988, esse assassinato ele é totalmente mediatizado, inclusive internacionalmente, tem uma relevância muito grande, e associações, enfim, se juntam para
para falar para o João, para pedir dele uma encomenda de uma peça sobre o Chico Mendes. E aí a gente tem outro exemplo também que é interessante, que é o tributo a Chico Mendes, que foi montado pelo Grupo Poronga, que circulou em muitas cidades brasileiras também. Fizeram parte a professora Maria Calixto, da UFO, alguns artistas que trabalham com teatro até hoje no Acre. O teatro também tinha uma cena muito politizada, muito de pensar também o homem amazônico. Às vezes, a gente pouco conhece, né, e pouco tem referências. Eu falo isso, inclusive, por mim mesma também. A gente, às vezes, acaba se fechando em alguns nichos e não olha também para outras coisas que estavam acontecendo. Então, desde 70 e 80, a gente tem experiências muito interessantes no Acre também. E se a gente for pensar também na cidade de Belém, comparada com Manaus, a cidade de Belém despontou muito mais rápido, né? Desde os anos 40, os anos 50, os anos 60, com teatro universitário, a gente vai ter muitas experiências e muito por conta também de 63 a gente já ter uma faculdade, né? Já ter uma escola de atores, de teatro. E aí a gente vê o quanto é importante também, né, esse ambiente institucionalizado, ainda que não seja fundamental, porque o teatro nunca precisou, né, de instituição, mas a gente vê também a importância da difusão do pensamento, né, de todo um período ali das gerações e tudo mais. E por falar também em Belém, a gente pode destacar o Grupo Experiência também, que é um grupo muito longevo, e que vai fazer uma peça que é uma das mais encenadas do Brasil, assim, na quantidade de vezes que mais teve em cartaz. Durante 14 anos, ininterruptamente, a gente vai ter a experiência do Verde Ver o Peso, o nome do espetáculo, né? E aí, para quem conhece Belém, já vai fazer ali uma ligação com o mercado de Ver o Peso. E essa peça, montada pelo Geraldo Salles, os atores iam para a feira, né, observar ali o cotidiano numa espécie de laboratório mesmo. Acho que o teatro de Belém tem muito a questão experimental desde sempre, né, desde desse teatro mais próximo do que a gente conhece como teatro moderno desde os anos 50. Eles vão para a feira e vão prestar atenção, né, nas atuações sociais ali, a partir disso criar o texto, irem criando pequenas esquetes. Então, é como se fosse uma espécie de teatro de revista, com música, com dança, com causos, e pegando figuras ali muito populares, inclusive a figura do urubu que fica na mesa, na feira, e acaba sendo uma espécie de narrador. Então, é um espetáculo que atravessa gerações, desde 81 até 99, e mesmo com esse hiato, depois de um tempo, eles seguem se apresentando esporadicamente até hoje, né? Então a gente tem esse exemplo. Tassiano, se quiser comentar alguma coisa, vou beber uma aguinha. O que eu ia trazer, a partir de tudo isso que você já nos apresentou belíssimamente, é que, de alguma forma, isso se vincula com o fator desenvolvimentista do Brasil, quando a gente entende que determinadas regiões ficaram à mercê de outras em relação aos investimentos e ao centro de poder onde o país se desenvolveu. Eu percebo muito nitidamente, não sei se você vai concordar, que a região norte foi ficando um pouco para trás a partir do momento que houve uma mudança no modelo econômico. Lembrar que no primeiro período, na primeira metade do século XX, era o contrário, né? Apesar de haver um forte desenvolvimento da região sudeste, por exemplo, em Manaus e também em muitos lugares do Amazonas, na verdade, mas também no Pará, o fator da borracha, a extração do látex, financiou e tornou, por exemplo, Manaus uma das cidades mais ricas que nós tínhamos naquele período, chegando a ser considerada a possibilidade de ser a capital do país em algum momento. E aí a queda da borracha e esse delay até ao desenvolvimento da Zona Franca, né, que foram 30 anos de intervalo, mais ou menos, entre a queda da borracha e a Zona Franca de Manaus, fez com que rapidamente os olhares fossem para outro lugar, e o teatro de alguma forma acompanhou isso. O teatro também é isso que a Jeanne diz. O nosso registro memoriográfico se perdeu muito, né? A gente não tem tanto acesso ao que efetivamente foi acontecendo, e também reconheço, já chegando no período que nós estamos trabalhando, os anos 80, final dos anos 80, um, um movimento muito intenso. Eu queria te perguntar como é que você vê isso, para a gente poder também daqui a pouco falar sobre outros corpos,
mas como os corpos indígenas, Pombal e tudo mais, mas como é que você vê o fato de a gente reconhecer muitas montagens que eram, na verdade, de textos vindos de autores do Sudeste, né? Que começaram a ser montados muito intensamente também, não só por vários grupos, como o próprio TESC, inclusive, mas outros grupos montavam trabalhos de Gianfrancesco, enfim, de Brecht, e a gente não tinha tanta, apesar da presença do Márcio Souza, que já estava ativamente ali escrevendo, o próprio Nonato Tavares estava começando a desenhar o que viria a ser o Vitória Régia, a gente tem um olhar para o outro, um olhar para fora, um olhar para uma produção dramatúrgica de uma outra localidade, que não necessariamente condiz com o que nós estávamos vivendo aqui em Manaus, mas ainda assim, o que que a gente pode ter disso? O que que você acha? Alguns assuntos aí emergiram. Eu acho que o que você está falando é fundamental da gente pensar enquanto representatividade, né? Enquanto a gente se vê em cena, e só retornando aí, fazendo um breve comentário sobre a peça da Resistível Ascensão do Porto Tucuxi, que um diferencial dessa obra também foi o linguajar amazônico, a forma do homem e da mulher amazônica falar, né, as nossas gírias. Então, pela primeira vez, a gente via isso em cena e as pessoas se identificavam. Também isso é um ponto importante, porque é isso, a gente privilegiava o texto, né, o trabalho textocêntrico e tudo mais. E aí, outra coisa que aconteceu também foi a presença de uma atriz negra em cena, que é a Daisy Angela. Então, a gente também não tinha essa representatividade de corpos negros, pessoas, né, os próprios. Depois a gente vai ver isso, né, em outras experiências do Pombal, do Nonato, mas corpos indígenas em cena também, né? Isso foi acontecendo bem depois. Mais uma coisa, eu acho que é importante também de pontuar é que o TESC ele vai ser esse primeiro grupo que vai trazer esse protagonismo indígena para a cena, do discurso indígena. Uhum, Então uhum. vai vir aí a Paixão de Ajuricaba, Descendo a Descendo e uma série de outras experiências cênicas que vão trazer os mitos, né, dos povos indígenas, do povo Dessana. E aí a gente vai ver ali também uma diferença no discurso da cena, porque até então a gente tinha muito teatro de costumes, teatro de revista, textos Pedro Bloch, textos que já vinham de companhias do Sudeste que faziam as suas excursões, e isso acabava contaminando também, né, a nossa forma de fazer Perfeito. teatro. Uhum, E aí, quando a gente entra nos anos 80, a gente vai ter também uma experiência que é muito importante, que vai ser um boom da questão do teatro de bonecos. E uma coisa que eu acho muito legal, né, quando a gente vai pesquisando e conhecendo um pouquinho mais da história, a gente vê o quanto, né, a prática artística dos nossos artistas era uma coisa assim muito empírica, mas era muito assim mesclado, né, com a forma de vida, a gente não tinha os nichos, né, o grupo de música, o pessoal das artes plásticas. Hoje a gente tem mais esse ambiente nichado e a gente vê que essa geração não. E quando eu falo que a gente não está criando nada novo, e aí você traz o exemplo aí das transformações que nós tivemos, desde o movimento do Clube da Madrugada, que vai começar em 54, a gente já tem um pensamento moderno sobre o homem amazônico, né? Sobre a forma de olhar para a Amazônia e tomá-la como discurso. Então, a gente já tem aí uma série de artistas, Oscar Ramos, o próprio Márcio Souza, o Aldizio, que vão entrar nessa última fase da formação do clube também, mas a gente tem uma série de experiências que já batem nessa tecla, né, de pensar o nosso contexto amazônico, desse contexto imperialista também, e tudo mais. Então, Tassi, já pegando aí o link dos anos 80, com essa experiência de teatro de bonecos, a gente vai ter uma associação, um núcleo da Associação Brasileira de Teatro de Bonecos no Amazonas. A gente vai ter uma pequena sede ali, onde era o prédio da Academia Amazonense de Letras, no centro, onde vai vir Leila Leong, novamente Nonato Tavares, Paula Andrade, enfim, outros nomes ali que, né, saem de um grupo, monta outro e forma outro, muito por conta também da falta de continuidade, porque, gente, a gente está falando de teatro amador. uhum. É difícil falar de um teatro profissional nesse momento, é difícil mencionar uma experiência que inaugura essa forma de teatro profissional.
né? Ainda que depois a gente venha a ter o grupo SESI, já nos anos, né, mais adiante, nos anos 90 em diante, o próprio TESC, que na última fase vai assinar a carteira dos atores, né? E Profissionalização, né? A gente vê um retrato da profissionalização, isso ainda vai ser muito a passos lentos e sempre com muitas dificuldades. Então, nos anos 80, a gente vai ter esse cenário que vai chegar até 86, não vai durar muito. A gente tem experiências anteriores, né, com Oscarino de teatro de bonecos, mas o que é interessante da gente destacar dessa cena? Foram criados muitos grupos, né, o Grupo Serelepe, o Grupo Mamulengo, Alegria do Povo e outras experiências que vão para as ruas apresentar os seus trabalhos, vão ocupar as praças, e tem um depoimento que eu não sei se é exatamente da Socorro Andrade, que é uma diretora da Companhia de Teatro Metamorfose, quando ela estava dentro desse movimento, ela comenta que eles iam para as calçadas do centro de Manaus, mas começaram a perder espaço para os camelôs, para os vendedores ambulantes que ficavam ali. Então, com o barulho, com as ocupações, era muito difícil criar um espaço artístico, mas antes a gente vê esse espaço da cidade sendo muito mais movimentado, né? E aí a gente vai ter uma série de experiências, é difícil até escolher qual nomear, mas uma outra experiência importante também, que aí já vai entrar a ideia de teatro popular, de levar essas peças para as periferias, para os bairros mais afastados daquele núcleo central de Manaus, que é o GRUTA, que é o Grupo de Teatro Universitário do Amazonas, que vai surgir ali em 73 e vai ter um trabalho até meados dos anos 90. E o Gruta, que ele surge ali como uma proposta antagônica ao TESC, porque ele também era um grupo de agitação e propaganda. Então, eu ouso dizer que esse é talvez a única experiência que a gente tenha nesse sentido, um sentido mais radical de um teatro politizado, vai vir com o Gruta. E o ensinador era o Marcos José. Então, o Marcos José, ele fazia laboratórios e trabalhos extensos que duravam 2 anos, estudando Brecht, até montar a exceção e a regra, né? E fizeram parte muitos nomes conhecidos do nosso teatro, como a Socorro Lambeck, Mário Freire, Rui Brito. Então, tem uma série de pessoas que vão também mudar um pouco do pensamento artístico, porque antes a gente não tinha tanta a preocupação de estudar um texto e estudar também todo um contexto social, político. Uhum. Então, Gruta, assim como o TESC, vai trazer um pouco desse pensamento para o próprio ator, né, da construção do seu personagem, enfim. E aí o Gruta, o Marcos José depois ele cria o teatro maquínico, que é como ele denomina esse teatro, depois vai criar uma associação mais filosófica e faz um trabalho totalmente off, assim, fora do circuito de teatro. E ele está em atividade até hoje, né, nos centros acadêmicos, em espaços sociais, comunitários, tem a sua sede. Então, assim, mas a gente quase não conhece, porque é isso, né? A gente ainda tem, e aí, Tassiano, você pode até comentar um pouco sobre isso também, essa dificuldade, né, de descentralizar um pouco o Uhum. nosso teatro. As experiências, elas acabam ainda sendo pontuais ou ficam à mercê de alguma experiência de festival, Uhum. de mostra, né, ou de projeto mesmo, mas a gente tem também espaços muito importantes, como o do Ira Lamego, né, Uhum. com o seu grupo, Tabacá. Tauacá, exato. E aí eu já Tabacá. dei um Tauacá, e aí eu já dei um super salto aí já nos anos Não, mas é 80 e importante você 90. falar isso, porque me parece que outros centros urbanos já entenderam, outros centros urbanos e artísticos já entenderam que a presença de um centro de pesquisa e memória continuado não é só sobre olhar para o passado no sentido memorial, mas é de compreensão mesmo do nosso caminhar. E tudo isso que você está trazendo é um super recorte em poucos minutos, mas é um tanto de material que certeza que mesmo nós que somos da cidade, somos do estado, não temos acesso exatamente a todas essas informações
de uma forma aprofundada. Isso nos passa um pouco, né? Imagina para quem não é do nosso estado, e aí o projeto, eu acho que se inscreve maravilhosamente bem como uma possibilidade, né? Ele é um projeto ainda, não é um programa, não é um trabalho continuado, mas ele é uma iniciativa absolutamente relevante desse trabalho, de nós termos centralizadamente um acesso a pelo menos vamos ter 40 trabalhos daqui a alguns meses, 40 trabalhos que representam esses movimentos de teatro e democracia nas suas mais expressivas formas de compreensão da palavra teatro e principalmente da palavra democracia. E eu queria aproveitar também, assim, entendendo o ritmo do nosso tempo, porque quando você trouxe para a gente a palavra democracia, no começo nós falamos sobre a presença de determinadas figuras e corpos e existências na cena. Seja a gente pensando cronologicamente como que o teatro vai olhando para a região norte, mas também pensando aqui nas nossas experiências no Amazonas, como que os corpos indígenas, e eu queria realmente voltar para isso, para a gente poder falar, aparecem ou apareceram efetivamente na cena dita profissional. E você já pontuou que o TESC dramaturgicamente começa a olhar para isso, né, trazendo o Dessana. A Dessana é um mito, o mito da criação do povo da criação do mundo, do povo Dessana, que foi transformado em uma ópera, né? No primeiro momento foi pensado numa ópera quando se construiu um teatro para isso, inclusive, quando o Sesc construiu um teatro para a estreia dessa ópera em 2005. Mas para além disso, como você bem disse, A Paixão de Juricaba foi um trabalho que durou muitos anos em cartaz também, do novo TESC, um TESC com carteira assinada, um TESC com atores que tinham uma carga horária de trabalho, tinha uma estrutura, mas não tinham pessoas indígenas propriamente ditas na cena, né? Existiam representatividades. E eu acho que o trabalho da Companhia Pombal, que infelizmente não existe mais por conta do falecimento do Luiz Vitali. Luiz Vitali foi o diretor, junto com Alberto Penkowska, né, seu companheiro e parceiro na direção, mas o Companhia Pombal, que surge nos anos 90, me parece que trouxe os corpos indígenas para a cena. Exato. Exato, foi ótimo você tocar nesse ponto, porque eu acho que também a gente consegue avançar um pouco. O teste ele traz esse discurso dramatúrgico, como você bem disse, e essas peças elas vão ser reencenadas nessa nova fase também, né? Assim como o mito de Jurupari, Dessana e outras experiências, a maravilhosa história do sapo taroubequê. E a gente tem aí dois grupos que eu acho que são chaves para a gente entender essa mudança também na representatividade, que é a Companhia de Teatro Vitória Régia, que vai levar indígenas para o seu trabalho, como Fidelis Baniwa, que ficou muito conhecido na cidade também, e a Companhia Pombal, né, que com Luiz Vitali. E eu acho assim que foram as primeiras experiências, e o Vitali, ele tinha uma coisa muito vanguardista também, de pensar o lado mais performático da cena, de fazer poesias e transformar isso cenicamente. Então, a gente tem três peças que vão entrar um pouco nesse circuito, que é o Manausteria, fazendo essa brincadeira justamente de pretérito e futuro, do que Manaus já teve, do que Manaus já foi, e ele vai transformar isso em Manausteria. Vai ter também a Manusmente, que vai ser também sobre essa ocupação da Amazônia a partir da perspectiva de quem é amazônida. Então, ele vai trazer também esses corpos indígenas em cena. E o Poronominari, que assim como a Paixão de Ajuricaba, também se trata de um romance. Então, vai trazer esses mitos, né, do povo Aruac, tudo para a cena. E esse trabalho ele foi reapresentado durante muitos anos, né, ainda recentes, né, até o seu quase o seu falecimento. E o Vitali ele vai ser uma pessoa muito ativa nesse lado de trazer a perspectiva do homem amazônico, assim como o Francisco Carlos também, que eu acho que é um outro nome chave para a gente pensar, que é um homem do interior que vai para Manaus. Ele é muito incompreendido justamente porque ele já tinha uma perspectiva dramatúrgica dos anos 80, de trabalhar com o homem ribeirinho, né, com a situação de enchente, de seca, dos mitos, das lendas. Então, pela sua formação filosófica também, ele vai
trabalhar isso de uma forma à la Oswald de Andrade, né, mais antropofágica, e ele vai para o Sudeste e, né, com essa coisa de falar da Amazônia, ele tem um sucesso muito grande no Festival de Curitiba, no Fringe, ele faz temporadas no Sesc, com uma tetralogia também, que se chama o Jaguar Cibernético, depois também acho que tem umas fotos aí para mostrar, que mistura essas linguagens dos mitos contemporâneos com os mitos ancestrais, com a questão cibernética, com todas essas influências, ele consegue fazer isso de uma forma esteticamente muito chamativa, muito bonita, e dá conta, assim, é extraordinário o trabalho do Francisco Carlos, é um trabalho pouco estudado. Isso também vale a pena ser mencionado. E o Nonato Tavares, gente. O Nonato é o homem de teatro, aí essa figura, esse totem amazonense, porque o Nonato está presente basicamente em todos os movimentos da cidade. E a Vitória Regia vai surgir aí em 82, né? Muito próximo também do surgimento do Pombal em 81, e vai trazer também a perspectiva ecológica, também fazendo performances, também com peças. Eles vão montar a maravilhosa história do Sapo Tarubequê, e o Nonato vai levar isso para São Paulo em 85, ganha prêmio Mambembe, ganha vários prêmios ali pela produção da Cooperativa Paulista de Teatro, né, com Darcy Figueiredo, com essa parceria aí, que ele estava saindo do Antunes Filho, né? Então, a gente tem esse trabalho do Nonato muito bonito, com máscaras indígenas, com cenografia, e o Nonato ele vai trazer essa representatividade e vai também trazer um lado mais popular da cena, porque ele também descentraliza. O Nonato, o Grupo Vitória Régia, tem muitas experiências também no interior do Amazonas, em outros espaços, tanto espaços do palco italiano, esses mais tradicionais, quanto também a rua, as praças, sindicatos, associações. Então, a gente vê aí uma virada de chave nos anos 90, e aí surgem também outros grupos, né, mais contemporâneos, tá? E aí a gente já pode também deixar isso já para o final da conversa, né? Mas a gente vai vendo uma mudança muito grande no cenário artístico de Manaus, principalmente grupos infantis que vão surgir ali nos anos 90, né, com muito mais força. E a gente vê nos discursos já sempre trabalhando, seja a partir de lendas, de mitos, né? A gente já vê uma apropriação muito maior e uma preocupação em narrar fatos sociais, porque a gente entende que tem uma identificação maior do público. Então, tudo isso aí vai ser um caldeirão efervescente para o que vai acontecer a partir dos anos 2000. É, Ufa! eu ia aproveitar, faltam mais ou menos 10 minutos, então acho que a gente pode chegar nos anos 2000, chegar mais na contemporaneidade, e eu acredito, veja o que que você acha, que um fator importantíssimo para uma virada, e é uma virada em vários aspectos, no teatro feito em Manaus, tem um fator festivo e tem um fator acadêmico. Me parece que o Festival de Teatro da Amazônia, que teve a primeira edição em 2004, começou a reunir uma profusão de encontros e de possibilidades que, de alguma forma, aqueceram de maneira diferente a produção teatral da nossa cidade, mas em diálogo com a Amazônia, como o nome diz, Festival de Teatro da Amazônia. Ainda que esses diálogos tenham acontecido de maneira mais intensa ou menos intensa, e hoje seja um festival de teatro nacional com o nome de Amazônia. Mas também, isso em 2004. E aí, poucos anos depois, com o curso superior em teatro, eu, na Universidade do Estado, um curso que tem 13 anos, 14 anos agora, é um curso recente. E, de alguma forma, acredito que a cena foi atravessada muito em favor também da contribuição da academia. Como você bem disse, teatro não precisa de faculdade para existir. Mas quando ela existe, tem alguma coisa que acontece na sua especificidade. E vale lembrar que o curso foi constituído originalmente por professores de outras localidades brasileiras, com a presença de pessoas de Manaus que estavam fora de Manaus estudando e que retornam então à cidade para compor o corpo docente. Isso também, de alguma forma, vai influenciar em como que a academia vai conduzir o pensamento sobre o teatro no Amazonas, orientado por pessoas não do Amazonas, ou com pouca relação com o Amazonas. Esse me parece que é o cenário
até chegarmos onde estamos. O que que você acha disso? Eu acho a presença do curso de teatro é uma luta desde os anos 80, por diversos artistas que não conseguiram vê-lo se concretizar. Então, foi um sonho realmente muito sonhado. E a gente teve uma luta muito grande para esse curso poder acontecer, principalmente pensando no mercado para esses artistas, porque a gente bem sabe, né, o quanto a gente tem a dificuldade de manter grupos, de ter espaços, de ter sedes. Às vezes abre um espaço, ele fecha, muda o governo, muda a dinâmica, muda os editais, e a gente acaba sendo, infelizmente, muito dependente de políticas públicas, e dificilmente a gente consegue ter uma experiência de bilheteria só com o público, o que louvavelmente acontece um pouco com a experiência do Cabaré Chinelo, né? A gente vê um público presente, pagante, e isso é um fato muito, acho que um fato inédito em Manaus, e você pode também depois falar bastante. E a presença do curso de teatro, eu sou da primeira turma de teatro, e a gente entrou, né, com uma perspectiva também muito ainda de um teatro muito ainda espelhado no Sudeste, e eu acho que também pela dificuldade de ter um pouco mais de pessoas do corpo e também pela falta de formação, né? Uma coisa acaba levando a outra. A gente desconhecia muitas das experiências, né, que aconteciam em Manaus de grupos. Isso foi o que me gerou essa inquietação de quando eu fui para o Sudeste estudar em São Paulo, eu percebi que eu desconhecia muitas coisas. E aí a gente vai ver que é uma problemática de falta de acervos, de uma política pública que olhe para o cenário memorialístico da cidade. Então, é uma série de fatores, né? Mas os anos, a faculdade, a partir de 2010, ela é a fomentadora de muitos grupos de teatro que vão sair da universidade e vão atuar na cidade, nas comunidades. Então, a gente já tem ali também uma experiência muito mais atravessada por questões contemporâneas, né? Pela mídia, pelas questões de ferramentas tecnológicas outras, e pelas experiências de vida. E aí eu acho que a gente já entra um pouco nas bionarrativas, né, nesse trabalho que você desenvolve e pesquisa tão bem com o grupo. A gente já vai ter um protagonismo do discurso, a gente não depende mais de um diretor vir com um trabalho e me propor algo, né? Eu já posso assumir o meu lugar de pesquisa. Então, a faculdade ela acaba proporcionando isso também. Ainda que a gente ainda tenha um mercado de trabalho super restrito em Manaus, a gente acaba padecendo das mesmas condições de ver experiências tão potentes não conseguirem seguir por falta de espaços e ver também muitos artistas bons que a gente tem na nossa cidade tendo que sair, né, seja do ramo ou da própria cidade para buscar ainda formação e oportunidade de trabalho. E aí eu acho que eu posso até lançar uma pergunta para você, assim, enquanto um diretor de um grupo de teatro que está atuando há, há bastante tempo em Manaus e que tem uma sede que é um feito também na nossa cidade, e você recebe muitos estudantes e muitos artistas do grupo provenientes da universidade, né? Como é que você vê que essas experiências chegam e como que o ateliê recebe isso? Só ligar o microfone é importante. Na contemporaneidade que nós estamos vivendo, eu imagino que, em diálogo com o tema do nosso Teatro e Democracia, o problema da democracia hoje, nesse lugar de Manaus, está muito ligado à ideia de políticas públicas, e de espaços de trabalho, de condições de trabalho. Então, acho que o teatro que tem sido feito nos últimos anos, ele vem respondendo a uma necessidade de uma reivindicação de territórios, de condições, de financiamento e de visibilidade na cidade e em outros lugares. Esse tem sido mais ou menos o movimento que eu tenho feito com o Ateliê 23 e, portanto, isso também convoca que pessoas que fazem parte dos trabalhos, das montagens, sejam pessoas engajadas nessa mesma perspectiva. Por isso, essa aproximação com muitas pessoas que estão na universidade ou estão saindo da universidade, misturadas com outros artistas da cidade. Tem um filme
Como é aquele filme do Bop? Eu esqueci agora o nome do filme. Só sei que o segundo filme tem um subtítulo que é assim: O inimigo agora é outro. E eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Tem uma pergunta que a Judith Butler faz nas pesquisas dela, que não necessariamente são de gênero, mas sobre os corpos em estado de precariedade na arte, a representação desses corpos, lá, 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 que é quem é o inimigo, né? Qual é o inimigo? Quem é o nosso inimigo? Quem é o inimigo da arte hoje, do teatro hoje, da democracia hoje? Uma das minhas leituras é que o inimigo da democracia no teatro hoje é o próprio sistema de políticas públicas que nós temos, que ele nos oprime, nos restringe e nos mata sempre que possível. Então, é um estado, de guerra que aparece por isso muito nas poéticas das obras que a gente vem construindo. Acho que as bionarrativas, que é o nome do trabalho que a gente deu para o que o ateliê faz, de chamar atenção para determinados corpos que estão morrendo, que estão sendo tomados como não passíveis de luto, como também diz a Butler, e pô-los em cena, e isso de alguma forma reverberar na plateia, e aí isso alcançar a possibilidade prática de venda de ingressos, de manutenção de peças, de ter um espaço próprio, e a continuidade disso sem depender do ente público. É muito em função de dizer é possível. Eu lembro que o Cabaré Chinelo, como você citou, já que você citou ele, que é o trabalho mais recente, a gente está em cartaz com ele há quase 2 anos, né? E sempre com ingressos esgotados, seja em teatros pequenos, seja no Teatro Amazonas, seja indo para São Paulo, seja indo para outros lugares, para Parintins ou para Curitiba. É realmente uma história muito bonita que está sendo desenhada. Mas, num primeiro momento, quando a gente foi estrear a peça, a situação em Manaus é a seguinte: o teatro, de 140 lugares que a gente está em cartaz, esse teatro ele não cobrava ingresso, não era permitido cobrar ingresso. Como assim não é permitido cobrar ingresso? É que não havia estrutura para receber. Em 2022, não havia estrutura para receber, porque não há nenhuma licitação com uma empresa de bilheteria. Olha que loucura, em 2022 a gente está falando sobre você querer que o artista morra à míngua, né? Dependente de um sistema de edital não institucionalizado, ou seja, eu faço quando eu quiser, e ele não pode vender o seu trabalho. E eu falei, não, né, claro que eu também tenho uma entrada, sou ouvido, uma conquista pessoal, mas lutei e falei assim, não, não existe isso, porque não cabe no meu espaço, não cabe no Ateliê 23, eu preciso do teatro, mas eu vou cobrar ingresso. Beleza, começamos a cobrar ingresso e de cara lotou. Eu lembro de dizer isso para as pessoas que pensam as políticas públicas. Falei, você está vendo? É possível. Só precisa de oportunidade, claro, de estrutura e precisa de investimento, ou seja, precisa de política pública. É, E aí agora é institucionalizado, tem edital, se participar da bilheteria, e tem a empresa da bilheteria, que... Mas assim, gente, né? Então, só para dizer que acho que o teatro e a democracia hoje em Manaus, nas nossas manifestações, elas estão respondendo a esse inimigo que agora talvez sejam os nossos próprios pares que estão ali do nosso lado, e isso tem reverberado na cena em formas mais autobiográficas, em formas de vida presentes na cena, e convocando essas teatralidades para dizer nós existimos e precisamos continuar. Acho que dá para a gente ir entregando aqui o tempo que já está chegando no fim. A gente já vê Daniele Ávila Small reaparecendo para gente. Dini, por favor, né? Finaliza, traz as suas últimas coisas. A gente pode, eu acho que seria legal se Dini pudesse mostrar aquelas imagens. E antes, só eu vou trazer uma pergunta do Wellington aqui nos comentários, que a gente pode ver se é possível responder ela assim, é, rapidamente, dar uma, enfim, passar um arzinho por essa resposta, mas de repente isso pode se tornar uma outra conversa depois. E o Wellington pergunta como estão as políticas públicas pós-Rogério Braga, né? Porque ele comenta que o Amazonas teve um secretário de Cultura por 20 anos, né? Perguntando, né, se as políticas públicas no âmbito municipal e estadual são democráticas hoje. Eu acho que ele colocou essa pergunta logo antes de você começar a falar, né, que o problema, né, que o inimigo da democracia hoje seria
as políticas públicas, né? Então, na hora que ele estava formulando essa pergunta foi quando você começou a falar desse assunto. Eu tenho a impressão, porque a gente tem um delayzinho, né, aqui para a gente que está no Uhum. Zoom e para os comentários que aparecem no YouTube. Então, se você ou o Dini pudessem falar rapidamente sobre isso, e aí, né, complementar um pouco o que você já falou, e aí acho que seria legal o Dini mostrar as imagens e aí, né, Dini fazer suas últimas colocações. O que vocês acham? Pode ser? Então, eu vou falar Sim, rapidinho, sim. porque aí eu devolvo para a Jean, ela fala, ela apresenta, ela Tá, faz tudo que ela ok. quiser. Só para dizer, Wellington, conexão, tá vendo? Já comecei a falar, você sentiu aí. O Wellington conhece a cena teatral manauara, e então, né, o Robério ficou 21 anos no poder, o mesmo secretário, e as políticas públicas naquele período, durante 21 anos, eram extremamente elitistas. O exemplo disso, na prática, é a herança de nada que nós temos, né? Não temos nenhuma política institucionalizada, mesmo com 21 anos de autoridade, vamos dizer assim. E hoje elas estão ainda muito próximas do que já foram, porque só vai ser possível modificar quando um verdadeiro núcleo pensante possa ocupar esses espaços. Enquanto eles forem representados por figuras da mesma tonalidade, as coisas vão só se manter com outros nomes. Mas a precariedade ainda é a nossa maior amiga. Bom, acho que só complementando, né, que também se tratou de uma política muito paternalista, onde beneficiou algumas poucas pessoas, alguns grupos, e a gente tinha muito uma conversa de, ai, pede do Robério, fala com o Robério, né? Ou seja, totalmente uma outra estrutura que não uma estrutura coletiva, né, onde se privilegia de fato uma institucionalização de política pública que realmente olhe para o setor cultural como um todo. E aí, Dani, não sei se você pode colocar as imagens para a gente só ilustrar algumas peças que foram mencionadas aqui rapidamente para vocês terem esse material mais visual. E, Sim, só um e a gente instantinho, porque poder eu estava aberto finalizar. aqui, mas acho que eu fechei sem querer, mas vou abrir e vou compartilhar, tá? Tranquilo. E aí, só aproveitando, né, comentando isso essa experiência do Cabaré Chinelo, e hoje eu vejo que a cena também está muito diversa, que a gente tem trabalhado diferentes temas, e agora, por exemplo, com o Técio, né, com o Bui, a gente tem uma preocupação de um teatro feito para a infância e para a adolescência, que era um nicho que a gente não olhava muito. A gente tem outras experiências, assim, que do circo, né, a palhaçaria também foi um movimento que cresceu muito em Manaus, Perfeito, perfeito. e é um movimento muito bonito da gente ver. Ó, e só para ilustrar para vocês, essa é a montagem de 82, a Resistível Ascensão do Boto Tucuxi. A gente vê ali o cartaz, que é essa figura do Gilberto Mestrinho, né, uma caricatura. E aqui no meio a gente tem o Márcio Aurélio, que é esse diretor paulista, que super conhecido também, professor acadêmico, que vai ter uma verve muito Heine Miller também, Brecht, né? A Ida Vicência, que era a coreógrafa da época, e o Márcio Souza também, no dia da estreia. E aqui abaixo vocês podem ver esses bonecos, né? Então a cena usava de diferentes recursos imagéticos, cênicos, para dar conta dessa narrativa. Essa figura de baixo aqui, que era a figura do Boto, né? Esse menorzinho. E aí vamos ver, passando, acho que dá para ir para a próxima. Aí, a gente tem a experiência do Pombal, né, com o Poronominari, e aqui é a sede do Pombal, essa casinha aqui no meio. Olha só como é diferente, né, como a paisagem também da cidade. Eu nem sei se esse espaço ainda existe, né? O nome justamente é Pombal, porque lembrava uma casa de pombo, assim, e era totalmente abandonado, e foi um espaço que foi Sim. revitalizado, que foi muito importante. Você viu, foi uma sede de encontro para artistas, mostras, enfim, não se restringiu somente ao teatro, né? E aqui em cima a gente tem ali o convite da peça, e a gente vê também pela imagem, né, os corpos, a cênica, a gravura, né, as grafias Uhum. indígenas ao fundo, isso do... Vamos passando. E essa a maravilhosa história do Sapo Tarubequê, que foi muitas vezes reencenada pelo Vitória Régia, e a gente vê também mais uma vez o trabalho do Nonato com máscaras indígenas, né, com
com toda uma preocupação também. Eu acho que nessa foto tem o próprio Nonato aqui na frente, que ele fazia o Sapo Tarobequê. E aqui ao lado a gente tem uma foto também histórica com o Darcy Figueiredo, que dirigiu o espetáculo durante muitos anos, né? Essa foto no Teatro João Caetano, em São Paulo. Eles foram para o Ruth Escobar, foram para o Teatro Municipal de Santo André, circularam bastante com esse trabalho também. E o Nonato fazia muitas performances lá no MASP, no centro de São Paulo também, com os figurinos, com os trabalhos a partir das oficinas que ele dava, né? Uhum. E aí eu não sei se tem outra. Ah, a gente tem também o tributo a Chico Mendes, já uma montagem mais recente também da Companhia Vitória Régia, né? O Nonato ele participa no Acre e traz também e faz essa montagem aqui em Manaus. E aqui são peças da tetralogia do Francisco Carlos, né? Que eu tinha mencionado anteriormente. Essa que faz São parte outros corpos já. da temporada no Sesc, acho que foi no Sesc Pompeia, e aí a gente tem. E aí chama muita atenção, né? Essa mistura de elementos, tanto do contemporâneo quanto mais ancestral. Acho que tem outras imagens também. E era tudo muito grandioso, né? E eram peças que duravam mais de 3 horas. E ele fez uma coisa muito audaciosa também, que foi fazer essa tetralogia em dias diferentes. Então, para você conseguir ver tudo, você tinha que assistir as peças em dias diferentes, né? Eram 2 peças por dia. Então, o público também tinha uma experiência. Hoje a gente vê mais, é mais comum, né? A gente encontrar esse tipo de trabalho. Queria só comentar uma coisa rapidinho, Dini, que você falou aí sobre a palhaçaria e o teatro para a infância, que a gente não teve tempo de desenvolver aqui, mas fica, claro, para o nosso registro como curadores do projeto. Mas uma experiência, assim, existem tantas experiências dessa contemporaneidade, da reivindicação de um espaço e uma resposta a uma não política pública, que eu queria falar só sobre o Sesc 52, que foi uma circulação de guerrilha. Aliás, a Soufflé de Bordeaux Company, que é uma das companhias mais ativas de Manaus, que é do Francis Madison, ela já teve algumas circulações que eles chamam de guerrilha, que é o quê? Não tem apoio, não tem fomento, não vai ter ninguém que vá fazer. Então eu vou colocar minha peça dentro de uma Kombi, e aí no caso eles foram, Madison é de Rondônia, embora ele resida em Manaus há 20 anos, e aí eles fizeram os 52 municípios de Rondônia numa van fazendo a peça. E isso é um trabalho, e, portanto, é nesse sentido que eu quero dizer que as produções teatrais na contemporaneidade estão também sendo mediadas pelo inimigo das políticas públicas, ou da ausência das políticas públicas, como um mote de trabalho, como um mote de resistência. Você pensar, e depois ele fez outra, indo para Roraima, né, subindo aqui o Amazonas, enfim. E ao mesmo tempo também já fez palco giratório, com uma estrutura, né? Mas o Sesc 52, a circulação por 52 municípios, você dentro de uma Kombi em pleno 2000 e, sei lá, foi 14, 15, eu acho, por uma ausência de políticas públicas é bastante sintomático de onde é que está o nosso inimigo nesse momento. Só para dizer isso, desculpa. Um ótimo exemplo. A gente poderia ficar 2 horas aqui conversando, certamente, né? Sim. Tá só esquentando. Sim. Mas queria ver se vocês têm suas considerações finais para compartilhar, para a gente já ir se aproximando mesmo de uma despedida. Eu acho até um pouco arbitrário, né? A gente mencionou movimentos, grupos, experiências cênicas que eu acho que ultrapassam, né, vão muito além, que é até arbitrário porque a gente deixa muita coisa de fora. A gente vai tentando criar aqui uma certa narrativa para apresentar para vocês, então eu já peço desculpas de não ter mencionado muita coisa, né? O próprio Tassiano falou. Se a gente fosse falar do movimento de palhaçaria, certamente seria mais 1 hora aqui para dar conta da profusão de grupos e de trabalhos excelentes que estão sendo montados, de experiências novas da contemporaneidade. Eu acho que quando o Tassiano traz essa questão de política pública, é fundamental, porque eu acho que é aí que a gente que a gente conversa com outros lugares também, né? Com outras regiões, porque no fundo eu acho que o teatro sempre acaba padecendo das mesmas questões que são comuns em qualquer região.
que é a falta de apoio, a falta de apoio para a continuidade de espaços, né? Acervo memorialístico, coisas que acabam ficando muito numa luta pessoal, né? De pessoas que se engajam, como o Madison, por exemplo, que traz essa experiência aí do teatro de guerrilha. Então, acho que só para finalizar, muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco dessa experiência com vocês e também pensando nesse espaço democrático, onde a gente durante muito tempo foi ignorado no norte do país, da historiografia brasileira, onde a gente não se vê representado e de repente agora a gente pode construir uma nova história, né? Construir com novos olhares, com novos agentes. E esse espaço é super importante por isso também. Eu acho que a gente não pode falar de uma Amazônia, de um teatro amazônida, são teatros no plural, são manifestações sempre no plural, a gente sempre vai ter. E aí a gente também fala isso com muito cuidado, né? Porque o teatro do Amazonas vai ser uma coisa, o teatro de Belém, ainda que tenha as suas influências, né? Existem coisas muito particulares das nossas culturas, então são sempre no plural, né, esse espaço também de olhar para o nosso teatro. Por isso que eu acho que talvez seja um pouco arbitrário essa narrativa, mas foi para tentar dar conta dessa gama de experiências que falam e trazem um pouco do que é o nosso teatro amazonense. Obrigada, viu, Dani? Também quero agradecer mais uma vez esse privilégio. Eu continuo, né? A gente ainda tem bastante trabalho aí no projeto, mas o privilégio de estarmos aqui protagonizando esse momento, mais uma vez, Dani, Guto, pessoas queridas que movimentaram, construíram isso num primeiro momento, e, claro, a Dini, que eu já falei, é uma lindeza de ver essa menina, mulher, pesquisadora, que agora fala para todo mundo sobre a gente. Muito obrigado, Dini. Parabéns, Dini. Muito orgulho de Obrigada a você. você. E também agradecer ao Jonathan aqui, com maior paciência com a nossa velocidade de fala. Obrigado, Jonathan. Desculpa qualquer Obrigada, coisa. João. É isso. Muito obrigada a vocês e a todo mundo que está aí assistindo, seja ao vivo, seja nesse outro encontro ao vivo, que é assistir ao vídeo gravado, né? Tem uma dimensão aí de encontro temporal no desencontro também, mas esse é todo um outro assunto. Muito obrigada, Jonathan. Muito obrigada ao Guto Muniz, que é o idealizador desse projeto. Queria convidar todo mundo para estar aqui de novo na próxima sexta-feira, que é dia 7 de junho, que a gente vai ter o segundo encontro, a segunda conversa do projeto Teatro e a Democracia Brasileira, dessa vez com a curadora do projeto, que é a Sueli Araújo, e a convidada da Sueli, que é a Nena Inoue. E espero que a gente possa conversar mais. Dini, espero que a gente tenha outras oportunidades de estar em contato em breve. E divulguem também para outras pessoas, para a gente enriquecer essa conversa aqui. Muito obrigada ao pessoal que participou ao vivo, colocou aí uns comentários para a gente saber que não está sozinho. E Sim. e é isso. Então, muitíssimo obrigada. Boa noite para todo mundo.